Todo ano, no início do ano, o Sindicato Metalúrgico aqui de BH, Contagem e Região faz essa campanha de PLR, né? Então, nós lançamos a campanha lá no dia 24 de fevereiro, através da Assembleia Virtual, e mandamos a pauta para várias empresas da categoria, aproximadamente aí umas 70 empresas, a gente mandou a pauta pedindo a negociação da PLR. Devemos fechar aí o acordo mais ou menos umas 40, né? E aí, como não tem o dispositivo na nossa convenção coletiva, que a empresa é obrigada a liberar os membros da comissão para poder participar do seminário, aí as empresas não liberam lá os membros para a comissão, né? São algumas comissões, a gente avisou do seminário, mas como eles estão trabalhando nesse horário, aí fica difícil para eles poderem participar, que a empresa não libera. Mas, e aí, algumas empresas também já fechou o acordo, né? Nós estamos conseguindo um acordo aqui com ganho acima da pelo menos com a infração do período. E hoje é o nosso seminário, né? E para esse seminário aqui, a gente convidou aí o Fernando, do Diese, convidamos também a companheira Adriana Esteves, né, que é do jurídico coletivo aqui do sindicato, convidamos lá o Wellington, lá do ABC, da região do ABC, funcionário da Vox, mas infelizmente ele não pôde participar, porque está com problema na empresa, mas ele mandou o companheiro Aroaldo, na hora ele se apresenta, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Aroaldo pessoalmente, numa visita que a gente fez em 2014 para conhecer aí como é que funciona o comitê e tal, e ele fez uma apresentação lá do comitê sindical lá da Mercedes, a empresa que ele trabalha lá. Então, depois ele também se apresenta, e convidamos também um companheiro aí do setor estatal, que é o companheiro Emerson, né? Ele é coordenador do Sindeletro, que daqui a pouco também vai fazer a explanação deles. Então, tanto os debatedores, na hora que for falar aí, faz uma apresentação melhor para a gente. Fernando, você está com a palavra. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né, presentes aí nessa atividade que a gente, ao longo dos anos, tem participado. O ano passado eu não pude estar presente, né, quem veio pelo DIEESE foi a minha colega da CNM, a Renata, né? A Renata participou da atividade, mas em anos anteriores sempre eu estive presente aí nesses debates aí do seminário de PLR. Para esse ano, né, a gente está num formato diferente, que é o formato virtual. Então, eu fiz uma apresentação, mas acho que prefiro falar, né, e depois encaminhar o material para vocês. O material foi feito, né, é um material que vai um pouco resumir a minha fala, que vai ter dados tanto para uma negociação de PLR, como aspectos da conjuntura. Quando eu preparei essa fala, eu estava pensando num público mais heterogêneo, né, apesar de saber que era para as direções e para as pessoas envolvidas na negociação. Então, eu pensei numa didática de falar um pouco sobre a negociação de PLR em termos conceituais e depois falar um pouco da conjuntura. Se vocês não se importarem, eu mantenho esse esquema. Agora, se preferirem, Geraldo, eu posso entrar direto na conjuntura. O que você prefere? Faz esse panorama mais conceitual, tal, da negociação, e entra na conjuntura, ou já entra direto na conjuntura? Não, pode ser um panorama mais no geral das negociações. Tá.
Então, uma negociação de PLR né, ela envolve, a gente sabe que tem riscos e oportunidades nessa negociação, né? Né, a gente tem as oportunidades, né, no caso da possibilidade dos diretores e das comissões ter acesso à informação da empresa, também ficar sabendo de informações gerenciais, do sindicato aproximada da base nessa discussão, com a possibilidade de aumentar o ganho, né? É uma das coisas principais aí que toda categoria quer, é esse aumento de ganho, mas também tem os riscos, né? Os riscos é aumentar a intensidade do trabalho, com esse aumento é extrapolar a jornada de trabalho, adoecimento, né? As pessoas não falam, mas está muito relacionada essa questão do ritmo, da intensidade, com a questão do adoecimento. Dado que o programa de PLR ele visa, por parte da empresa, o aumento dos níveis de produtividade desses trabalhadores, ou seja, vai tender a uma superexploração, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque, dependendo do indicador, da meta e do que vocês negociarem, isso vai repercutir na saúde e segurança do trabalhador dentro da fábrica. Em relação aos tipos, né, a gente pode ter negociação de PLR que envolve só participação nos lucros, PLR que envolve participação nos lucros e resultados, aí seria um modelo misto. Outro tipo, que é só resultado, ou seja, a empresa condiciona algum tipo de pagamento não relacionado à obtenção de lucro, mas obtenção de determinados resultados. E um quarto tipo, que seria essas empresas que dão quase que um programa de abono. Vamos chegar no final do ano, a gente vai e dá um extra, né? Então, ele não é muito característico assim de uma negociação de PLR, porque negociação de PLR envolve discussão de indicador, de meta, né? E de uma série de outros quesitos, né? Por que eu falo de uma série de outros quesitos? Primeiro, tem a discussão do indicador. Uma coisa é você escolher qual que é o indicador. Vai ser toneladas produzidas por trabalhador, carros produzidos por trabalhador, né? Qual que é o indicador dessa negociação? E o outro é a meta. Uma vez escolhido o indicador, você vai ter que chegar num ponto de qual que é a meta que você vai pôr lá no acordo, para o trabalhador cumprir. Muitas vezes não é no acordo, você faz um acordo com o indicador e depois você discute a meta separadamente. Então, são dois momentos muito delicados, porque a depender do que o sindicato negociar, isso vai repercutir lá naquela situação que eu falei de riscos, né? Em relação à saúde e segurança, e vai repercutir. Então, a gente tem essa discussão de metas, depois a gente tem discussão de montante. O montante pode ser um percentual do lucro, o montante pode ser um percentual fixo, e que aí ele vai ser, né, a depender do atingimento das metas, você paga 80% daquele montante, 70% daquele montante previamente definido, ou então pode ser um valor fixo para o trabalhador. Eu vou pagar, se atingir as metas, tanto para cada trabalhador. Então, uma coisa é essa definição do montante. Então, esse montante pode ser um montante global, vinculado a algum tipo de indicador, por exemplo, vinculado a um percentual do lucro, ou um valor fixo por trabalhador.
E aí nós temos aí também a questão da forma de distribuição desses montantes, né? Pode ser, pode ser o que a gente chama de distribuição linear, que é um igual para todo mundo. A distribuição pode ser não linear, ou seja, variável. Ela pode ser proporcional ao salário ou desproporcional. Por exemplo, eu vejo muitas vezes o chefe ganhando 5 vezes a remuneração e o peão meia remuneração. Isso tem, né, setor bancário, setor... Ah, não, a alta gerência contribui mais com o resultado. Então, ele não vai ganhar proporcional ao salário dele. Ele vai receber 5 remunerações. Aí vai o que está no meio da linha ali, né, que é o supervisor das linhas, ganha 3 remunerações, aí o peão ganha 2 e o estagiário ganha meio. Então, isso também acontece. Outra, né? Então, a forma de distribuição também é uma disputa que tem. Outra questão é o critério de elegibilidade, né? Paga para quem? Estagiário entra? Só para alta gerência? Qual o nível de trabalhador que recebe? Trabalhador licenciado recebe? Recebe em qual condição? Se é acidente de trabalho, recebe. Se for licenciado por motivo de saúde, sem ser acidente de trabalho, recebe também. Então, tem uma série de coisas. Questão de licença maternidade, recebe ou não recebe? Isso tudo tem que ser negociado e o sindicato tem que estar atento, os negociadores têm que estar atentos a esse tipo de situação. A gente pensar, existe modelo ideal de PLR? Isso não existe, né? Então, a depender da situação, tem PLR que é pior para o trabalhador, né? O desenho e a forma de pagamento, e tem desenho que é melhor. Então, mas o ideal não tem, porque o ideal é o trabalhador ser dono dos meios de produção, né? Ao contrário de participar do lucro, ele ser o detentor do lucro junto com a coletividade, né? Então, o sistema é uma coisa que, muitas vezes, é importante essa consciência do dirigente sindical para fazer a conscientização do trabalhador. Então, o momento de negociação de discutir PLR é um risco e uma oportunidade, porque o trabalhador pode ficar mais alienado do que já é, porque o trabalhador, né, a classe trabalhadora, no geral, é alienado, né, desse tipo de relação e da exploração do trabalho. Então, pode ser um momento de você, enquanto dirigente sindical, tentar, nesse contato com o trabalhador e na discussão da produção, na discussão das metas, do resultado, tentar desalienar esse trabalhador, aproximar ele do sindicato, ou então esse trabalhador ficar mais alienado, falar que o sindicato só atrapalha ele, só vem aqui pôr a água no chope dele e detonar com vocês ainda mais. Então, tem que ter muito cuidado nesse tipo de negociação. E né, agora já entrando um pouco aí para os dados, é um fator de mobilização, né? O Geraldo, no início da minha fala, ele mencionou aí a questão das negociações. O Diese, numa publicação recente que fez aí no Caderno de Negociação, agora de março, ele faz né, apresenta parte de um estudo que vai ser divulgado agora nos próximos dias, que é o balanço das greves. Eu vou antecipar para vocês alguns resultados aqui. O ano passado, né, o Diese catalogou 771 greves. Esse número de greves, ele é um pouco maior do que as greves que tinham sido registradas no ano anterior, porque o ano anterior, ano de pandemia,
foi um momento que teve muito greve, mais em relação a atraso de salário e tudo mais, mas o ano passado, com a retomada da economia, deu aí uma aumentada aí nessa questão do número de greves. E foram 721 o ano passado. O ano anterior tinha sido 500 e alguma coisa. Eu estou com o número aí, é o material que eu falei que produzi, depois vou liberar para vocês. Na indústria privada, foram 88 greves, né? A gente pensa que a maioria, né, setor público, hoje em dia tem uma mobilização, uma condição muito mais tranquila para levar o movimento grevista para frente, por questão da estabilidade. Não é tranquilo, mas assim, com a situação de desemprego alto, crise econômica, o setor privado, os trabalhadores do setor privado ficam mais acuados. Então, no caso da indústria privada, não do setor privado como um todo, mas da indústria privada, foram catalogados 88 greves. Então, representando aí 12% desse total de greves. De metalúrgico, foram 38 greves dessas 88. Nessas 38 greves, 40%, ou mais ou menos 15, 16 greves, a pauta principal da greve era PLR, ou seja, 40% era PLR. Então, não era aumento, não era negociação coletiva, a PLR estava lá dentro dessa discussão. Isso, vocês imaginam, o ano passado foi um ano de inflação alta, um momento de alimentação cara, isso tudo estava na pauta, né? Nesse levantamento aí. Fernando, com 5 minutos a gente vai avisar, você está faltando 5 minutos. Beleza. Então, eu já estou caminhando para terminar. Então, vocês tiveram aí, né, dessas, né, primeiro, reajuste salarial, como, né, na indústria, depois, questões relacionadas à alimentação, e terceiro, PLR. Então, todas relacionadas a esse momento aí de retomada, né, menos defensivos, e a PLR entra aí como um fator muito significativo. Em relação à conjuntura, a conjuntura da indústria, o ano passado foi um momento de retomada, a gente percebeu aí, quando você pega o crescimento da indústria no Brasil, a produção física, né, que é tem uma pesquisa do IBGE que chama PIM, né, que é a Pesquisa Industrial Mensal, apontou que o crescimento, o ano passado, médio no Brasil, da indústria, foi 3,9%. Aqui em Minas, o crescimento foi de 9,8%. Foi o segundo melhor crescimento da indústria nacional. Logicamente, a gente tem alguns setores que puxaram esse crescimento, né? Indústria extrativa, indústria... né? A questão da indústria extrativa pesou muito, tal, mas mesmo assim, mesmo a gente retirando a questão da indústria extrativa, a gente pega aí que a indústria de transformação no Estado, que aí já entra mais no setor metalúrgico, tira a questão extrativista, no Brasil cresceu 4,3% e em Minas cresceu 8,7%. Então, manteve essa dinâmica de pujança aí. E aí, a gente tem aí fabricação de veículos aqui em Minas, muito maior do que a média. E aí pega toda a cadeia produtiva, né, das autopeças e tudo mais. Questão de fabricação de máquinas e equipamentos, maior do que a média. Então, em todos os segmentos, Minas Gerais apareceu aí como acima da média nacional. Só porque chegou no final do ano, a gente observou uma desaceleração, né? A gente não sabe ainda pontuar exatamente se é uma desaceleração sazonal, porque existe uma diminuição de ritmo de fábrica, por exemplo, das montadoras no final do ano, tal, aí a gente ainda não tem os dados
mais do início do ano, só de janeiro, que os dados de janeiro foram muito ruins, apresentando queda, né? Então, a gente não sabe como que vai reagir agora nos próximos meses, mas o início do ano, esse dado da indústria não veio bom. Fechou o ano bem, mas com esse movimento de desaceleração e começou o ano mal. E aí, nós temos aí, por exemplo, uma expectativa de crescimento do PIB muito baixo. Então, o ano passado meio que tapou o buraco da queda do 2020, que foi a questão da pandemia. O ano passado, o PIB do Brasil, que é a produção, né, de todo o valor agregado da economia, cresceu 4,6%, meio que tapando o buraco dos 3,9% de queda que teve em 2020. Inicialmente, a gente tinha falado 4,1%, mas o IBGE refez as contas e observou que em 2020 teve queda só de 3,9%. Então, o ano passado veio com esse crescimento de 4,6%, e a expectativa do mercado é assim: o Banco Central fala que vai crescer 0,3%. E o mercado já está apontando crescimento zero esse ano. E aí, essas estimativas, ainda não tinha guerra da Ucrânia, ainda não tinha essa mexida na taxa de juros, né? Então, agora, o governo, né? Banco Central Brasileiro, aumentando a taxa de juros, uma sinalização de inflação. Por quê? Porque você tem alguns custos, igual gasolina, que entra derivados do petróleo em várias fases, né? Seja na distribuição ou mesmo em certos componentes plásticos e tudo mais, acaba impactando, né, em termos de inflação. O desemprego, né? O desemprego diminuiu, está em 11,1%. Então, depois daquele aumento que chegou a quase 15%, 14,9%, caiu aí no final do ano para 11,1%. Agora, você não pode nunca falar que um desemprego de 11% é baixo. Então, o que eu quero resumir com esses dados aí, que o meu tempo já terminou, é o seguinte: a negociação esse ano, ela não vai ser fácil, tomando como parâmetro os dados conjunturais que a gente tem nesse momento. A inflação aumentando, eles com um discurso muito forte, com essa coisa de juros aumentando, inflação. A população agora, para ver se reaquece a economia, o governo aí abriu mais uma rodada de liberação do FGTS. Por quê? Porque ele sabe que se a economia for muito ruim esse ano, é bem provável que ele rode aí na eleição. Então, ele tentando fazer aí vamos dizer aí, uma ajuda, né? O Bolsonaro querendo uma ajuda aí do ponto de vista de cabo eleitoral econômico, ele está liberando o FGTS, está vendo essa questão para ver se a economia retoma. Então, a gente olha todos esses dados e observa que esse ano, né, logicamente que a gente não pode pegar como um todo. Alguns segmentos da indústria pode ser que se beneficie com a guerra, pode ser que se beneficie com a situação mas, no geral, a perspectiva é de crescimento baixo para a economia como um todo, que vai refletir na indústria e que pode impactar a qualidade aí de vários acordos. Agora, isso também a gente tem que ver aí no desenrolar do ano e dos próximos meses. Então, eu termino por aqui. Muito obrigado e vou estar aí à disposição para a gente conversar na sequência.